O livro dos Salmos, número 145, versículo 17, ela diz claramente que Jeová é justo em todos os seus caminhos. Eu vou repetir, meus queridos irmãos. Salmo 145, 17 diz que Jeová é justo em todos os seus caminhos. Nós gostaríamos, por favor, que os irmãos ficassem com essa ideia em mente à medida que nós vamos considerar o nosso tema. Tenha temor de desagradar a Jeová. Mas por que é necessário ficar com essa ideia em mente? Será que alguma vez já tirou conclusões erradas a respeito de alguém sem antes estar a par de todos os fatos? Com certeza que se já fez isso, você conseguiu perceber logo após ter acesso a todos os fatos que aquela situação não era bem conforme você pensava. Da mesma forma, é bom nos lembrarmos de que quando se trata de tirar conclusões a respeito de Deus, nós devemos ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque existem certos relatos na Bíblia que de início podem parecer difíceis de entender. Esses relatos, talvez sobre os julgamentos de Deus no passado ou sobre algumas ações dos seus adoradores, podem não ter detalhes suficientes para responder a todas as questões que nós temos. Mas, sinceramente, irmãos, é lamentável que algumas pessoas critiquem esses relatos, chegando até mesmo questionando se Jeová Deus é justo ou não. Com base nessa ideia, nós vamos considerar um relato bíblico de Uzá. Uzá foi um personagem da Bíblia do passado que, infelizmente, em alguma ocasião, ele esqueceu de ter o temor de desagradar a Deus. Só que a forma como ele fez isso pode deixar algumas dúvidas a cada um de nós. Então nós vamos considerar esse relato de forma calma e profunda para que consigamos entender todos os aspectos sobre o que significa ter temor de desagradar a Jeová. O que aconteceu basicamente? O livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 3, ele mostra que Davi havia decidido tirar a arca de um sítio para o outro. E eu gostava de convidar os irmãos para acompanharem nas vossas Bíblias o livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 3. 2 Samuel, capítulo 6, versículos número 3, diz o seguinte: No entanto, eles colocaram a arca do verdadeiro Deus numa carroça nova, a fim de levá-la à casa de Abinadab, que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça. Bom, conforme nós estamos a ver na imagem, a arca, que representava a presença de Jeová, ela estava a ser carregada numa carroça nova. Quando nós olhamos num relato como esse, parece que está tudo bem, não há problema nenhum. Eles até cobriram a arca com um pano para que não pudesse ser vista por outros. Mas será que estava mesmo tudo bem? O livro de Êxodo, capítulo 25, versículos número 13 ao 14, ela mostra a lei de Jeová sobre como a arca deveria ser levada. Nesse versículo, a Bíblia diz que eles deviam fazer varais de madeira de acácia e revesti-los de ouro, e introduzir os varais nas argolas laterais da arca, e depois carregá-la. Era assim que a arca do verdadeiro Deus devia ser transportada, mas Davi decidiu transportá-la de uma forma diferente àquilo que a Bíblia já dizia, àquilo que Jeová esperava. Esse foi o primeiro erro deles.
Só que quando eles chegaram a Nacon, o versículo número 6 diz que, infelizmente, os bois estavam prestes a fazer com que a arca caísse. E essa situação conseguimos ver na imagem do nosso manual de atividade. O versículo número 6 de 2 Samuel, também o capítulo número 6, diz o seguinte: Contudo, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca do verdadeiro Deus, pois os bois quase a derrubaram. Mas agora, quando ele fez isso, o que aconteceu? O versículo número 7 diz: Então a ira de Jeová acendeu-se contra Uzá, e o verdadeiro Deus executou ali mesmo, pelo seu ato irreverente, e ele morreu ali, ao lado da arca do verdadeiro Deus. Talvez, na nossa visão humana, quando nós vimos um relato como esse, nós dizemos assim: mas espera aí, se Uzá estava a se esforçar a segurar a arca para ela não cair, então por que Jeová o matou? Por que Jeová tirou a vida dele naquele exato momento? Existem vários pontos que é necessário considerarmos antes de fazer essa questão. Primeiro, meus queridos irmãos, boas intenções não mudam o que Jeová exige de nós. A arca representava a presença de Jeová. Então isso significava que um levita não poderia tocar na arca. O livro de Números, capítulo 4, versículo 19 ao 20, diz que se um levita tocasse na arca ou tratasse ela de uma forma desrespeitosa, ela poderia morrer. E no versículo número 7, Jeová disse que Uzá teve uma atitude irreverente. A palavra irreverente significa tratar alguma coisa com desrespeito. Então, provavelmente, Uzá, como Jeová lê os corações, tinha uma motivação egoísta ao fazer aquela coisa. Porque ele com certeza que sabia que Jeová é muito poderoso. Então, será que ele achou que a mão de Jeová era tão curta para segurar a arca que simbolizava a sua própria presença? Será que ele teve pouca fé e não acreditou simplesmente de que Jeová poderia fazer coisas impossíveis para que a arca não fosse destruída caso caísse? Essas questões nos fazem ver que nós não sabemos todos os detalhes. Mas o que é fato, meus queridos irmãos, é que Uzá não obedeceu à lei de Deus. Ele não teve temor em desagradar a Jeová. É verdade que ao segurar a arca ele teve uma boa intenção, mas só que Jeová já havia deixado claro como a arca deveria ser tratada. E visto que ele teve um ato irreverente ou desrespeitoso para com a arca, então Jeová tirou a vida dele. Essa história, esse relato na vida de Uzá, ele nos ensina muito sobre o que significa temer a Jeová ao ponto de não querermos desagradá-lo. Na nossa vida, seria bom se perguntar se nós estamos a ter temor em desagradar a Jeová. É muito importante que nós nos lembremos que, por mais que nós tenhamos boas intenções, isso por si só não é sinal de que nós estamos a ter temor a Jeová. O mais importante é obedecer às leis e os princípios de Jeová e fazer todos os possíveis para nunca ir contra o que Jeová nos diz ser certo e também nunca ir a favor daquilo que Jeová nos diz ser errado. Nós não queremos imitar o exemplo de Uzá, mas queremos nos lembrar que Jeová sempre faz o que é certo. Jeová é justo em todos os seus caminhos. Visto que Uzá não teve temor de desagradá-lo, ele perdeu a vida. Então, como cristãos atuais, queremos ter esse cuidado, meus queridos irmãos. Nós queremos ter verdadeiro temor em desagradar a Jeová. Nós não queremos colocar as nossas ideias, a nossa maneira de pensar em frente daquilo que Jeová nos diz ser certo ou não. Simplesmente queremos obedecê-lo de coração, compreendendo que Jeová sabe muito mais do que nós próprios.
Se fizermos assim, com certeza, estaríamos a demonstrar verdadeiro temor em desagradar a Jeová.